Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre Jesus, diante do altar da Tua misericórdia, neste templo de luz, entregamos-nos em rogativa, Senhor, se for da Tua vontade e permissão, que os anjos amigos aqui possam estar, Senhor, e na individualidade de cada ser, seja encarnados ou desencarnados, derramar, Senhor, a sagrada energia do Teu amor, a aliviar as dores físicas, mas principalmente, Senhor, despertar para a verdade e buscar, Senhor, a luz desta verdade, a causa de todas as misérias humanas. Dai-nos, Senhor, o despertar da nova era, da luz que possa nortear-nos ao porto seguro, Senhor, não só no campo da matéria, que tanto necessitamos para a sustentação da nossa vida, daqueles que dependem de nós, de honrar os compromissos materiais de sobrevivência, mas também, Senhor, do Espírito, da alma eterna que somos, de onde necessitamos, Senhor, dos valores espirituais, pois sem o equilíbrio do Espírito, faz-se a desconexão do corpo físico e assim avoluma-se as enfermidades e as problemáticas materiais e humanas, Senhor. Abençoai, Jesus Cristo, esta casa que nos acolhe, este templo espírita, Senhor, e que teus benfeitores aqui sempre possam estar, estendendo também ao lar, à família, aos familiares, de cada um de nós, as bênçãos do teu amor e também daqueles que não conseguiram vencer as intempéries da matéria, daqueles que por motivos diversos não conseguiram chegar, Senhor, a participar deste banquete de luz, deste culto sagrado. Abençoe, Senhor, aqueles que são inimigos do Espiritismo por não conhecer a tua base doutrinária, a tua grandeza espiritual, e nem saberem, nem compreenderem que ele é a mensagem santa e sagrada de Jesus Cristo, como a terceira revelação e a última a ser derramada sobre a humanidade. Ó amado Jesus, iluminai a cada um, dai-nos a condição de despertar sobre a luz da tua verdade. Abençoai e protegei todos os trabalhadores de boa vontade. Somos aprendizes do teu amor e do teu evangelho, Senhor, sobre as dádivas da prática da caridade. Que possamos espelhar, Senhor, a tua imagem, fazer a tua vontade, não a nossa. Abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento santo e sagrado seja também um medicamento, Senhor, assim sustentando a fome física e alimentando o nosso ser espiritual. Derramai tuas bênçãos sobre todos aqueles que participaram para essa grandeza, Senhor, de confeccionar esse alimento até chegar às nossas mãos. Estenda tuas mãos santas e sagradas neste caderno de prece, amado Cristo, e derramai tuas bênçãos, Senhor, e transforme a vida de cada companheiro desse, Senhor, despertando-os para os valores eternos das tuas verdades santas, a vencer todas as fragilidades íntimas, enfermidades da alma, e assim, repleto de força e coragem, possam buscar, Senhor, teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Cristo, estenda tuas mãos santas, assim como transformastes água em vinho nas bodas de Canaã, transformai, Senhor, esta simples água no mais precioso, bendito e poderoso medicamento, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada ser, sejam colocados, Senhor, os remédios necessários, tuas energias santas. E assim, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, possam os irmãos encontrar os lenitivos, a cura, seja do corpo físico ou do espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que as tuas bênçãos santas e sagradas, amado Cristo, possam se estender sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, as creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mau erro, lá esteja a tua presença santa, Senhor, de amor e vida eterna. Aos nossos irmãos católicos,
evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professam cultos, credos diferentes e diversos do nosso, sejam envolvidos na luz da tua verdade. E que possamos despertar para estas verdades e unirmos-nos sobre a caridade santa e a fraternidade se faz entre nós como verdadeiros filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo Jesus. Abençoai nossa nação querida, Senhor. Essa nação tão abençoada, que recebeu, Senhor, da tua vontade, ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo, que possamos, Cristo Jesus, cumprir essa missão sagrada, e que o anjo Ismael abra tuas asas santas a proteger essa nação e dissipar as trevas das ilusões, Senhor, dos fanatismos, das inversões de verdades, das mentiras ilusórias que tantos professam, Senhor, nos corações, nas mentes desta juventude, Senhor. Abençoai a humanidade, Senhor. Principalmente os países que se encontram em guerras sangrentas, agredindo uns aos outros. Que a paz há de reinar, Senhor, em todo o orbe terrestre. Essa terra que é a nossa Mãe Santa, Senhor. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, onde temos como única finalidade o amor e a caridade. A evangelização. Quando falamos de evangelização, nós falamos de verdades. Verdades que não são transitórias. Verdades que não precisam ser modificadas nem adaptadas. Algumas das palavras de Jesus precisam ser adaptadas? Não. A humanidade, nós temos dificuldades de interpretá-la no contexto total, pela sua pureza e por sua simplicidade. Mas elas nunca foram modificadas. Os homens tentam interpretá-las de formas diferentes, diversas, cada um querendo ter uma forma de interpretação das palavras de Jesus Cristo. Mas dura pouco tempo. Porque a mentira por si só destrói-se. A verdade não precisa de explicação. A verdade só precisa ser vivenciada. E nós sabemos que estamos vivendo numa era da humanidade que Sodoma e Gomorra virou parquinho de infância. Virou jardim da infância. Tal a perversidade, sabedoria, malícia de nós, da humanidade. Nunca se na Terra teve tanto templos religiosos. E eu acredito que nunca a humanidade ficou tão distante de Deus como agora. Compreende? Eu não disse Jesus, porque se eu colocasse Jesus, seria de 2000 anos para cá. Não. A humanidade nunca esteve tão distante de Deus como agora. A alta capacidade intelectual, alta capacidade tecnológica, alta capacidade de conhecimento. Pois hoje o conhecimento ele é universalista. Antes, os conhecimentos eram individualistas. Quem tinha livros eram poucos, quem tinha uma biblioteca era raro. Não é? Era centrado, concentrado só a uma pequena parcela da sociedade, da humanidade. Hoje o conhecimento é universalista. Todos podem buscar o conhecimento. Mas nunca mentiu tanto, nunca fez tanta inversão de valores. Nunca Deus ficou tão distante. Basta ver as expressões de cultos religiosos. Se nós pegarmos os cultos religiosos da humanidade, não precisa ser todos não, porque a gente não conseguiria. A gente fica apavorado. Tem seitas de todas as formas e de todo gosto. Esses dias, vendo uma reportagem sobre as religiões, uma comunidade na Índia cultua o deus rato. O templo, maior do que esse, muito chique. E quem que é o deus deles? O rato. E lá tem milhões de ratos.
A pessoa entra, os ratos pisando na perna, o rato no altar, forma de rato, o rato aqui, e eles venerando o rato. O rato, esse ratinho nosso mesmo, né? E muita gente sobe em cima da cadeira, né? Quando vê um. Olha só. Mas em contrapartida nós podemos vir para cá e nós vemos a cultura, a cultuação, né? Essa cultura religiosa de coisas alucinógenas. Por que é que o ser humano distancia da sua essência? É interessante isso, né? E é sobre esse aspecto que nós podemos hoje fazer umas reflexões muito sérias. Existem também determinados grupos mundiais que estudam a Bíblia, mas não designam-se religiosos, sem religião. É só estudantes da Bíblia, ou seja, a Bíblia é o livro sagrado, mas Deus é para lá, eu estudo só a Bíblia, sem religiosidade, sem uma determinada religião. Isso é divulgado no mundo inteiro, aqui tem. Você vê propaganda aí, lê a Bíblia, estude a Bíblia, né? Alguns irmãos aí montam um grupo, sabe, e passam a ensinar um estudo bíblico. A Bíblia é um livro sagrado, a Bíblia é o livro mais antigo que tem, é um livro que contém a formação da humanidade, mas só que nós temos que ter cuidado, porque a Bíblia ela tem códigos, que a grande maioria não presta atenção e nem quer prestar atenção. A Bíblia tem códigos. Está compreendendo isso? Um dos códigos da Bíblia disse que Deus criou a terra em uma semana, em 7 dias, ele em 6 trabalhou, no 7º descansou. Mas nós sabemos que a ciência geológica mostra para nós que isso foi em etapas, né? De 6 anos, de 6 etapas. Está compreendendo isso? 6 etapas, e a 7ª, a Terra entrou em maturação, em descanso. E que cada etapa dessa foi aproximadamente 2 bilhões de anos. Está compreendendo isso? Então a Terra tem aproximadamente, até os últimos estudos foram, né, 13,5 bilhões de anos. E cavando a Terra, você vê as idades geológicas da Terra, né? Então a Bíblia é código. Começou-se por Adão e Eva, e pecou-se, Eva fez Adão pecar, e dali nasceu 2 filhos, um matou o outro foi expulso do paraíso, mas acabou então. Depois tiveram mais outro filho, né, que na verdade tiveram 3 filhos. Mas um matou o outro, e esse que matou foi expulso do paraíso, e ficou só Adão, Eva e a filha. E o outro saiu, a humanidade. Mas não existia mais ninguém. Mas ele encontrou num povoado distante uma aldeia, juntou, casou e fez a prosperidade. Mas não era só 3, não tinha morrido. Como é que ele encontrou outras pessoas? Então, se tem códigos. São códigos. E aí as pessoas desprezam a Deus, apega-se ao livro, apega ao ritual, apega-se ao ilusório, apega-se ao material, apega-se ao interesse e despreza o real. Se a humanidade acreditasse que não existe morte, guerreariam com o outro? Se nós acreditamos, veja só, quando fala-se de buscar novos mundos, porque a Terra tem um limite a ser vivida, e depois que começar a chegar a um limite que ela chega no seu estágio que não comporta a humanidade, faz-se uma colônia na Lua, em Marte, é ilusão. Sabe por que é ilusão? Porque Deus tem uma lei que limita, não é? Você consegue beber água mais do que o seu corpo limita? Aguenta? Você consegue comer mais do que o seu corpo aguenta? Você consegue ficar acordado mais do que o seu corpo aguenta? Você consegue fazer alguma atividade mais do que o seu corpo aguenta? Não. Então tudo isso tem um limite. O limite é traçado pela própria natureza do planeta que nós convivemos e habitamos. Então é muito simples nós entendermos isso. Agora, se nós não entendemos isso, nós começamos a fazer o quê? Destruir uns aos outros. Destruindo o planeta que nós vivemos.
Está compreendendo isso? Olha que interessante. Você briga e discute dentro da tua casa. A tua casa é o templo, é onde você habita, é onde você vive. Qual a lógica de você brigar dentro da tua casa? É o teu paraíso, é o templo de Deus. Mas assim mesmo as pessoas entram em conflito dentro do seu próprio lar. Mas aí nós entendemos, porque a pessoa muitas vezes usa substâncias que matam ela própria. Então, mas por que ela está matando ela própria, mas sabendo que não existe morte? Compreende isso? Olha que interessante. Olha que interessante. Isso tudo é por causa que nós não meditamos sobre o nós, sobre nossa existência, sobre o nosso eu. O seu eu espiritual, eterno, imortal. Está compreendendo isso? Então, e aquele que busca a sua compreensão do seu eu, esse é que vai conseguir passar por essa transformação que está acontecendo na humanidade. Do Fonte Viva, esse livro tão fantástico, eu escolhi ele há alguns anos, bons anos atrás, né, para estudarmos na terça-feira. Refugia-te em paz. Havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. Está compreendendo isso? Olha só como nós estamos. Muitos não conseguem compreender a administração do tempo. Quando nós falamos hoje que nós não temos tempo para nada, isso não é uma verdade. Nós não estamos administrando o tempo. Está compreendendo a diferença? Nós estamos desaprendendo a administrar o tempo. Ah, o tempo está acelerado. Sim, não importa. Porque se o tempo está acelerado, o processo de fazer as coisas estão centenas de vezes mais acelerados. Há muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, eu fui visitar um amigo meu. E lá, teve um dia que ele me chamou para nós colocarmos sal nos coxos das vacas, no pasto. E ajudei a colocar lá 5, 6 sacos de sal. E na carroça. E eu sentei de um lado, ele do outro, ele com cigarrinho de paia na boca. Raríssimas vezes ele falava alguma coisa, só aquilo que era muito necessário. E nós pegamos a estrada. Eu quase morri de tédio. Pelo amor de Deus. E era só uns 3 quilômetros, tá bom? Meu pai do céu. Eu nunca tinha visto que eu estava morrendo de ansiedade. Naquele dia eu vi. Eu estava acostumado a andar em veículos potentes. Eu tinha uma moto 400 cilindrada, tinha caminhonete, mas eu andando numa carroça a 2 km por hora. E ele sentado tranquilo, fumando seu cigarro de palha, uma tarde bonita, no meio de uma floresta, depois chegamos no pasto, e o cavalinho lá. E eu quase morrendo dentro de mim. E ele de lado tranquilo e sereno. Porque ele não marcava o afazer no tic-tac do relógio. Ele tinha aquelas obrigações diárias. E eu acelerado. Era dono de empresa, funcionário, cumpri compromisso com centenas de coisas. Aquilo ali foi uma das maiores experiências que eu tive. Então Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, lá em Marcos, avisou isso para nós. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Eu era um desses que não tinha tempo nem para pensar. Pensar sobre mim. Pensar sobre a minha essência. Pensar sobre quem sou eu. Pensar o que eu quero para o meu futuro. Pensar que o que eu quero para meu espírito. Está compreendendo isso? Você já caiu nessa realidade? Não? Então você tem ansiedade. O convite do mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente,
e o coração na prece é cada vez mais oportuno. Jesus convida-nos, já convidou 2.000 anos, para que a gente encontre um lugar onde nós possamos asserenar a nossa mente, nossa alma. O que é pré-ocupação? É pré-ocupar antes da ação. Você vai fazer alguma coisa, você já está fazendo ela sem fazer. Não é? Isso leva a um desgaste energético muito grande. Quando você vai fazer a ação e você ficou pré-ocupado, você já vai limitado, você já vai fraco, você já vai desgastado fisicamente. O que é ansiedade? É você querer antecipar o tempo daquilo que você está querendo no futuro. Muitos hoje têm ansiedade sem saber o que é que ele está ansioso. Por que ele está ansioso? Não sei. Por quê? Porque ele não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, porque ele não planejou. Porque ele não consegue entender o que, nem a sua essência, nem ele mesmo. Então ele fica ansioso, esperando algo, sem saber o que é. Está compreendendo isso? Olha só a problemática do ansioso. Não é? E aí começa a haver os desgastes emocionais, psíquicos, físicos. Porque a ansiedade traz uma pressão muito forte no tórax, aumenta os processos de batimentos cardíacos, ou quando não aumenta, pesa o batimento cardíaco. Às vezes, você está sentindo, alguns acelera. Já vi pessoas, quando nós fomos dar passo, que estava ali com o coração a 210. Não é? Um alto processo de ansiedade. E tem pessoas que estavam com o coração a 55. Sentindo o coração fazer assim. Buf, buf, buf. Então, cada caso é um caso, mas é fruto da ansiedade. Ansioso por causa de quê? Por não compreender a sua essência e nem a lei natural que rege o nosso processo como espíritos reencarnados. Então eu estava numa carroça andando a 2, 3 km por hora e pensei, meu Deus, que vida maravilhosa é essa? Que vida maravilhosa é essa? E às vezes, depois no outro dia, peguei minha caminhonete e viajei a 120 por hora. O que mudou? Mudou que eu corri um risco tremendo andar a 100 km, 120 por hora. E eu não corria risco nenhum andando a 3 km por hora. Aconteceu que eu presenciei, eu vi formiga andando no chão, eu vi besorrinho, eu vi borboleta, eu vi passarinho, eu vi árvore de vários tons, sentido, vi a cor do céu, e a 100 por hora eu não via nada. Então eu não via a vida passar a 100 por hora. Eu escutava a minha respiração. Foi a primeira vez que eu dei um grito, né? O colega até assustou, que eu falei assim, esse ar puro me mata. Porque eu estava sentindo o cheiro da natureza. Eu senti cheiro de ervas, de mato, de folha seca, de flores. Está compreendendo isso? E da catinga do cigarro dele. Cigarro de paia. Né? Esse aí quase me mata mesmo. Entende isso? E eu assim não via nada, não via a vida passar. Eu sabia que eu queria chegar no meu ponto de destino, que era a minha casa. E que eu cheguei. E que os 100 km por hora não tinha mudado nada. Nada. A única coisa que tinha feito era que eu não vivia aquele período. Enquanto a 2, 3 km por hora eu vivi. Então Cristo está nos chamando para isso. Nós não estamos vivendo, nós estamos correndo. Jesus falando, escolha um lugar, acerena tua mente, vamos orar, medite sobre tua existência. Todas as estradas terrestres estão cheias dos que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Érica, fica aquela... Érica, caladinho, tá? Caladinho. Escuta-te, Geraldo, falar, tá? Escuta, ó. Senta lá pertinho dela, Rony. O tio Rony vai sentar perto de você, ó. Sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Nós somos seres espirituais. Se nós não alimentarmos nossa alma, alma é o ser eterno quando está encarnado. Espírito, quando nós saímos do corpo
no processo do desencarne, da morte. É a mesma coisa, alma e espírito. A alma designa-se quando estamos na matéria, no corpo. Minha alma está nesse corpo e eu, nessa encarnação, me chamo Geraldo. Se eu desencarnar, meu espírito, que habitou o corpo, que se chamava Geraldo, hoje é um espírito, né? Compreende? Hoje não, né? Quando eu desencarnar, espero que seja bem distante. Não estamos tendo tempo para receber este alimento espiritual. Por que nós não estamos tendo tempo? Porque nós não estamos administrando o nosso tempo. Inúmeras pessoas atravessam a senda famintas de ouro e voltam carregadas de desilusões. Quantos aí dizem que não tem tempo porque trabalha demais e depois envelhecem? O que acontece? Nada. Acabou. Ele não recupera o tempo e não vai gastar ouro nenhum. Nada. Basta ler a carta de Steve Jobs lá, né, o fundador da Apple, né? O homem mais bilionário do mundo na época, fortuna pessoal, arrependido de tudo, porque estava no leito de morte, aos 56 anos de idade. Entende? Outras muitas correm às aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Quantas pessoas buscam os prazeres, as viagens e voltam cheias de tédio? Quantas? Eu fui um desses. A última viagem que eu fiz era para passar 15 dias na beira do Araguaia, num acampamento. Passei 7, porque eu não aguentei ficar lá. 7 dias. Tinha pago 15 dias, fiz acampamento bem montado. Que adiantava? Eu não consegui ficar, me encontrei numa inutilidade tremenda. Isso há 20 e poucos anos atrás. Está entendendo isso? Falei, meu pai, que inutilidade é essa? Me deu um tédio na alma. Falei, meu Deus, eu quero é fazer sopa. Eu quero é fazer caridade. Isso me dá paz na alma. Isso me dá sustentação de me encontrar. Compreende? Muitos ainda vivem essa procura dos prazeres ilusórios e voltam com o tédio. O tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Olha a quantidade de igrejas e templos que existe no mundo. Olha só no Brasil, né? Só a Igreja Católica tem mais de 100 templos, 100 mil templos, só a Igreja Católica. Agora, e as derivações de outras religiões? E nunca houve tanto desencanto. Por quê? Porque os templos não estão oferecendo a verdade para encontrar criatura, criador. Oferta milagres, oferta curas. As pessoas querem o quê? Livrar dos problemas, livrar das dores, mas não encontrar a sua transformação interior. Eu quero só me livrar dos problemas, mas eu não quero fazer nenhuma mudança de vida. Não dá certo. É uma soma, matematicamente, que só dá errado. A legislação trabalhista vem reduzindo as atividades das mãos, como nunca. No entanto, em tempo algum, surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. Hoje, principalmente nosso país, vive uma legislação trabalhista muito bacana. Não estou falando de salário, estou falando de que legisla horários. Mas nunca houve tanta preocupação e tanto tempo perdido com as horas que sobram. Eu fico imaginando se eu hoje fosse um jovem no trabalho de carteira assinada do de hoje. Logo eu ficaria rico, porque eu não aguentava ficar parado. Eu ia ter menos 5 empregos. Porque eu tinha 3 quando eu trabalhava até 4 horas da manhã. Porque eu tinha um propósito. Muitas pessoas falavam, você é louco. Você está perdendo sua vida trabalhando. Eu falei assim, eu vou trabalhar bastante enquanto eu sou jovem, construir uma segurança para que eu possa dedicar em tempo integral para a questão da caridade e da fé. Está entendendo isso? E assim eu fiz. E assim deu certo. Mas a grande maioria preocupa-se em ficar à toa. Quantas pessoas iniciam o ano buscando os feriados? Vendo que dia que vai acavalar feriado. Final de semana.
Não é? Que dia que ele vai pegar atestado? Que dia que ele vai... E assim vai, fazendo aí o malabarismo para ficar à toa, não é? Mas para quê? Qual o objetivo disso? Nenhum. A ociosidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Cada vez mais, nós estamos com qualidades de trabalho, de maquinário. Nosso país agora está passando uma dificuldade muito grande de mão de obra, não é? Porque poucos querem pegar no pesado, querem maquinários. Compreende isso? Mas, dentro deste processo, faz-se guerras, brigas, porque eu vejo jovens, 15, 18, 20, 25 anos, tomando no café da manhã 2 litros de energéticos. Poxa, o jovem já tem uma energia muito grandiosa, física, toma energético e não coloca essa energia em movimento, isso vai dar curto-circuito. E aí cria-se uma insatisfação e cria-se os atritos com o meio onde ele vive. Aí é onde vêm as brigas. E geralmente essas brigas, a insatisfação começa no mundo lá fora e a briga inicia-se dentro do lar com as pessoas que convivem. Está compreendendo isso? 70% dos conflitos são entre famílias, amigos e vizinhos. Entende? Então, há uma modernidade, mas não sabe o que faz com a energia. Por quê? Porque não existe um pensamento, parar sua mente, seu sentimento para analisar o contexto da existência e que vai fazer com a energia, com a tua vida, com teu eu eterno. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo por intensificar as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Olha, num planeta com a capacidade tecnológica igual ao nosso, que uma simples vaca, que antigamente rendia 5 litros, 6 litros, 8 litros, hoje rende 100. Vaca que rende 105 litros de leite. Uma vaca brasileira, campeã mundial de leite. Estão compreendendo isso? E existe 1 bilhão de pessoas no mundo na linha da fome, da pobreza, da falta. Por que isso acontece? 1 hectare rendia 30, 40 sacas, hoje rende 500, 600 sacas. Antes se gastava, fazia 1 colheita por ano, hoje se fazem 4. Está compreendendo isso? Antes usava, hoje ainda achei interessante que quando eu fui em Anápolis, vi numa fazenda lá, eu vi um caminhão parado, muitas pessoas trabalhando, eu olhei o que eles estavam fazendo. Eles estavam colhendo gramas. Então estavam lá mais de 10 trabalhadores colhendo grama. Quando eu fui e estava iniciando, quando eu voltei, o caminhão já estava cheio. Arrancando no enxadão. Eu pensei, esses ainda estão na técnica manual, porque a grande parte faz a plantação, coloca os quadrados ali, enche de terra, semeia a semente, em estaleiros, depois só vira ele de cabeça para baixo, está lá, meio metro de grama plantado ali, sem precisar, né, regado por aspersores e tal, e tudo numa técnica, né? Achei até interessante, eu falei, ao menos deu serviço para 10 pessoas ganhar uma diária lá, né? Então, mas a fome se alastra, por quê? Por que isso? É pelo egoísmo da humanidade, por não pensar. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Olha, nós somos campeões de filosofia e nós estamos vendo o Brasil caminhar para as guerras. Não a guerra entre nações, só as provocações do doido ali da Venezuela, mas né, parece aqueles meninos que nunca teve brinquedo quando criança, né? Nós estamos falando das guerras. Aí a guerra na escola, na sala de aula, com o professor, no trânsito, as guerras com o vizinho, a guerra dentro do lar. Então, existe uma filosofia, todos falam
falam bonito, têm palavras de filosofia, de sabedoria, mas vivem em guerras, de guerra dentro do trabalho. Qual que é a lógica disso? Porque não pensam, porque não analisam, porque vive só a superficialidade da sabedoria ou do conhecimento. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai-vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso. Compreende aí? Sai a louca procurando tudo e não acha nada, sabe aquele ouro de tolo? Entre a mocidade leviana e a velhice desiludida. Olha só, eu vejo as pessoas envelhecendo e desiludidos do lar, da família, dos filhos. Aí começa a querer criar neto, querer criar, a fazer isso, fazer aquilo outro, ou entrar nos vícios. Isso é desilusão. Por que está desiludido? Porque teve uma infância ilusória, porque teve uma juventude ilusória, porque não viveu aquilo que se vive sob os desígnios das leis naturais do Criador. Está compreendendo isso? Poucos estão envelhecendo com dignidades. Poucos estão envelhecendo com sabedoria. Envelhecem sendo escravo das emoções, dos sentimentos, dos parentes, dos vícios, de remédios, de medicamentos. Escravos. Por quê? Porque viveram uma vida ilusória. Não fizeram uma estrutura de verdade e sabedoria diante daquilo que é eterno, existencial. Compreende isso? Entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Veja só, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito. Sabe, não adianta você perder a sua saúde e depois sair correndo para ver se recupera ela. Sempre vai ficar uma limitação, uma sequela. Não pode perder a saúde com leviandade, com ilusão. Para isso é só saber a tua natureza. Para isso você tem que meditar. Meditar, parar a sua mente, parar a preocupação, a ansiedade, sentar e medite sobre você. Eu vou comer, eu quero comer 3 bifes, mas 3 bifes me faz mal. Eu vou comer só 1. Pronto, aí você só come 1. Você está preservando sua saúde. Você está entendendo? Vou ficar acordado até as 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, eu estou sem sono, eu não quero dormir, estou no celular. Você está jogando fora a sua saúde. Eu quero fazer isso, mas não vou. 10 horas eu vou rezar, vou meditar, 10h30 estou deitado para dormir, pronto. E ali em meditação, asserenamento, mesmo que não durma, mas todo o teu organismo desacelerou. Seu batimento cardíaco vai cair lá para 40, 45. Sua respiração vai ser concatenada, tranquila e serena. E você vai entrar em todo o processo de harmonia em todos os órgãos, preservando assim a sua saúde para o amanhã. Está compreendendo a diferença? Meu Deus, eu tenho que fazer isso amanhã. Pré-ocupação, você está ocupando antes do tempo. Aí você perde o sono. Aí você já começa a perder energia. Já vem o envelhecimento, a dor de estômago, a gastrite, a azia, mal-estar, batedeira no coração, e aí vai, né? Meu amigo, se adotasse efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. Qual que é o interesse da tua alma? Você sabe qual é o interesse da tua alma? Não sabe. Por quê? Porque você não retira a parte, você não senta, você não medita, você não vai orar, você não está orando. Se quando reza, você está rezando, repetindo palavras que sua boca fala, mas que teu coração não sente, que seu cérebro não organiza as palavras na frase que você formula. Quando você fala lá assim, perdoai as minhas faltas, né? Ensina-me a perdoar os meus ofensores lá na prece do Pai Nosso. Você medita sobre essa frase? Você fala, meu Deus, perdoe-me. Você medita, você pede o perdão para Deus, mas você sabe do que? Você medita sobre o que você está errando diante das leis naturais do Criador? Você faz, sabe, o entendimento da palavra que você formula a oração? Não poucos fazem isso. Na verdade, poucos hoje buscam o sentido da frase que ele fala. Hoje, a coisa mais difícil está sendo, chama-se dialogar. Porque as pessoas falam, mas poucos entendem. Porque só repetem palavras e frases desconexas e muitas vezes ilusórias
e a maior parte mentirosas. Compreende? Na própria frase, muitas vezes a pessoa fala duas coisas totalmente desconexas uma com a outra. Entende isso? Preste atenção no que você fala, que você vai entender o que eu estou falando. É possível que eu não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti. Pode ser que nós não encontremos esse jardim onde a gente vai fazer meditação, mas nós, em Goiânia, Senador Canedo, nós somos privilegiados. Porque nós temos bosques e praças para todo lugar, não é? Goiânia, então, tem bosques, Senador Canedo também tem. Você consegue ir para um bosque, sentar debaixo de uma árvore no final de tarde? Quantas praças tem? Olha, só ao nosso redor aqui é cheio de praças. Ir por uma praça. Mas chega na praça, vai fazer o quê? Leva o celular, vai olhar o celular, né? Vai fazer olhar o celular. O que adianta ir para a praça quando levar o celular? Eu vejo pessoas irem acampar, né? Nesse último acampamento que eu fui, até foi difícil o relacionamento, porque tinha a base do acampamento e eu coloquei minha barraca a quase 80 metros do... Ah, mas porque você é chato demais, por que você não pôs perto de nós? Eu falei, não, eu vou atrapalhar vocês. Mas os caras levaram televisão, som, jogava truque até madrugada. Eu me recolhia às 7h30, sentava na areia, deitava na areia, ficava lendo um livro à luz de lampião, e ficava, depois deitava na areia, ficava olhando os céus, até dar sono, ou até dar vontade de deitar. E aí entrava para a barraca e ia deitar e dormir. Levantava no outro dia, 5h30, 6 horas da manhã, pegando os primeiros raios do sol, vendo os pássaros, jacaré, vendo toda aquela bicharada que vinha, né, no amanhecer na beira do rio. E o pessoal levantava 9 horas, 10 horas da manhã. Oh, mas, que desilusão é essa? Você sai da sua casa, na cidade, leva televisão e som para a beira do rio. Eu vejo aqui nas margens do nosso córrego, quando vem algumas famílias para cá, aí trazem o seu churrasquinho, faz o churrasquinho, põe uma caixa de som com aquelas músicas pornográficas. Quando excedem, eu ligo para a polícia. Está compreendendo isso? Ou peço para ligarem. Aí a polícia vem para ali, dá um par, eles baixam o som, né, e tal. São músicas pornográficas. A maioria não presta atenção nem na frase da música, mas é música obscena e pornográfica. Depois está ali um processo seríssimo de obsessão, de loucura, de pensamento acelerado, de desequilíbrios psicossexuais, ou isso assim ou mais. E não sabe de onde veio. Há muitos sentimentos que te animam há séculos. Presta atenção nisso. Ó. Existem sentimentos que nos animam há séculos, de reencarnações a reencarnações, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Somos um rebanho que está sendo conduzidos, a maioria das vezes, sem pensar, apenas pelo um hábito, pelo modismo, não é? Eu vejo essas gerações que falam, eu gosto de skinny, porque assisti o skinny desde a infância e como skinny até hoje. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque assistiram, porque foi implantado na consciência. Eu não gosto de comer beterraba, mas gosta de batata frita, que tem cheiro de ranço, que tem alta potencialidade de sódio e potássio, que amplia-se os seus processos de pressões altas, e assim por diante, mas não gosta de beterraba. Porque não foi inserido na informação cerebral o benefício da beterraba. Se você assistir um vídeo de 5 minutos das informações nutricionais de uma beterraba, você vai comer beterraba cru o dia inteiro. Você está entendendo? E do pepino, da cenoura e assim por diante. O leite faz mal, porque tem lactose. Então dá um copo de Coca-Cola. Você não vê a informação do processo químico do refrigerante. De vez em quando um brinca, não é? Um brinca. Mas só brincadeira. Deixa eu tomar esse copo de veneno, não é? Mas toma uma garrafa. Mas o leite me faz mal, me enche o meu estômago. Eu tenho problema com lactose, mas eu não tenho problema com Coca-Cola. Agora, na hora, né? Passam apressados de seu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. Faz uma reflexão para a sua vida, ao menos 10 minutos por dia, e faça uma reflexão. Você vai ver que quase na totalidade da sua existência, você não é você. Você é quem?
Você é a moda, você é a televisão, você é aquilo que seus pais quiseram que você implantaram na sua cabeça, não é? Está compreendendo isso? Está entendendo isso? Você é aquela ilusão que você criou, mas você dificilmente está sendo você. Você está sendo a realidade da sua constituição. Está entendendo isso? São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano de carne te impôs. Olha, são os princípios fantasistas. É uma fantasia, é uma ilusão de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne nos impõe. Você acha que quantas pessoas, filósofos, neuros, cientistas, divulgadores, influenciadores, não se reúnem por semana para jogar sobre a massa da população as informações que eles querem que nós façamos, que nós acreditamos? Basta ver que um trabalhador braçal ganha R$ 1.600, né? 1.500 e pouco, e um influencer ganha 2 milhões por mês. Está entendendo isso? Um influencer ganha lá 500 mil por mês, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Pega lá. Um dos gastos do nosso governo sobre influências e sobre informações, para ver qual é a quantidade que está sendo pago para influenciar a nós, a sociedade, com mentiras ilusórias no campo da felicidade. Ilusórias que nos prometem e quer que nós façamos. Pega lá. Aí você vai entender o que eu estou dizendo. Pega lá. Isso chama ouro de tolo. Compreende? Vende tijolo como ouro. Promete um tesouro amanhã, mas que você dê o que eles querem hoje. Entende isso? É ilusão. Nós temos que nos encontrar. Faça a sua própria filosofia de vida. Encontre o sentido da religiosidade. Não pense você católico, judeu, espírita, protestante, ateu, muçulmano. Não. Isso são denominações. Pega a realidade de Cristo como uma filosofia a ser vivida. Para isso tem que ter coragem. Para isso tem que fazer esse sacrifício. Está entendendo? Poucos querem fazer sacrifício. Muitos têm coragem, mas não querem fazer sacrifício. Porque é muito fácil você ficar na moda. Não vai ser criticado, não vai ser perseguido, não vai ser caluniado, não vai ser atacado, não é? Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem até ser úteis. Entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Então, todo este processo ilusório, em certo momento, pode até ser interessante, mas que vai nos levar a um cativeiro infernal dentro de nós. O cativeiro é quando nós encontramos a verdade e vemos que nós não conseguimos mais sair da ilusão que nós fomos criando e aceitando que os outros criassem para nós. Quando fala assim, meu Deus, eu não tenho tempo para nada. Por que você não tem tempo? Porque há 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 1000 anos, o dia tem 24 horas. É porque você não está administrando as suas 24 horas. Existe uma lei natural. O planeta Terra, o dia tem 24 horas, 12 e 12, mais ou menos, né? Compreende? Se nós formos para outro planeta, pronto, muda tudo. O dia lá não tem a mesma marcação de hora, o ano não tem a mesma marcação de dias. Por quê? Porque o processo de marcação de tempo é pela distância que o planeta tem do Sol e pelo seu processo de rotação e translação. Então, cada planeta tem. O nosso, que nós já habitamos há milênios, que nós não somos novos neste planeta Terra, mas que está chegando uma grande separação do joio e do trigo, que alguns serão mandados para outros planetas, nós já sabemos que o dia tem 24 horas e nós podemos administrá-la sabiamente, sobrando tempo até para fazer nada. Não é? Tirando tempo até para meditar, para orar. É isso que a lição está nos pedindo, isso que Cristo nos está dizendo. Refugia-te, preste atenção nesse final, refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma.
Presta atenção, né? Refugia-se no templo à parte, dentro da tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais a que o Senhor te destinou. Você é infeliz? É porque você está buscando a felicidade de fora de você. Refugia-te dentro da tua paz. Refugia dentro do teu coração. E encontre a verdade lá. E viva essa verdade. E não importa a contradição do mundo e nem os dogmas, hábitos e expressões religiosas do mundo, faça a tua expressão de paz interior. Jesus foi atacado, os apóstolos foram atacados, Francisco de Assis foi perseguido, todos foram perseguidos que buscaram viver a parte do mundo e construíram o seu paraíso interior. Está cansado? Está angustiado? Está depressivo? Está com problemas? Então medite sobre a sua existência. Você vai compreender que nenhum problema exterior pode te causar infelicidade interior. A única infelicidade interior que pode te causar é aquela construída por você mesmo, da forma que você observa o mundo do lado de fora. Compreende isso? Muitos sofrem com ingratidão de filhos. Por que ele sofre com ingratidão? Porque ele fez algo que recebesse algo em troca. Entendeu aí? Ele quer receber algo em troca. Aí pensa que é ingratidão do filho. Não, não é ingratidão. Basta você olhar de uma forma. Eu fiz porque eu quis. Se eu fiz porque eu quis, o outro pode me devolver qual forma de atitude for, que não vai abalar o meu interior, porque eu fiz por amor. E porque eu quis, e porque eu tinha a capacidade e a possibilidade de fazer. Entende isso? Se você pega uma nota de R$100 do bolso e entrega para uma pessoa, a pessoa olha para a tua cara, dá uma gargalhada e rasga ela, o que você vai sentir? Raiva, né? Então, você está com problema, porque você não está com a verdade. Aquela nota era sua? Aquela nota te pertence? Não. Você pegou R$100 e deu. Falei, toma, Leidiane, R$100. A Leidiane olha para mim, dá uma gargalhada, pega e rasga aquela nota de 100 e joga de lado. Aí você dana, briga com ela, xinga ela, tal. Por quê? Porque você está em desarmonia dentro de você. Porque aquela nota não te pertence mais. Ela pode fazer o que quiser. Ela te pertence? Não, você já deu para ela. Você está entendendo o que é trabalhar o seu interior? Há muitos anos atrás, eu tinha uma empresa lá no setor sul, e passava todo final de semana lá os meninos. Pivetinha ali na casa dos 12 anos. E eu dava pão para eles e leite. Aí um dia eu dei pão, entrei. A hora que eu cheguei lá fora, ele estava batendo balãozinho com pão. Aí pegava o pão e ficava batendo balãozinho. Eu danei com ele. Falei, menino, olha que falta de vergonha é essa, rapaz? Falta de respeito. Ele falou, não, tio, eu ganho, é carne ali na esquina. Eu falei, então tá, obrigado. Acabou ali. Obrigado. No outro dia eu já não dei pão mais. Por quê? Porque ele ganhava carne lá, ele estava brincando com o pão que eu dava. Ele não queria, ele queria um copo de leite. Para quê? Porque ele estava cheirando cola e estava queimando por dentro. Aí eu dava só o copo de leite. Está entendendo isso? Aquilo não mudou nada para mim. Eu apenas não parei de dar o pão para ele. Mas o copo de leite, sempre que ele parava lá e pedia, eu dava o copo de leite. E eu ficava sentado. Eu falei, por que você está bebendo o copo de leite? Ah, porque está queimando aqui dentro, tio. Eu tenho que beber o copo de leite para parar de queimar aqui dentro. Eu falei, para de cheirar a cola, é mais fácil. Ah, tio, para, né? Saía rindo. Entende isso? Então, observar a realidade, a verdade, vai fazer que nós sejamos felizes. Para isso, nós temos que meditar sobre as verdades eternas. E não a ilusória, ou o ego, ou os pensamentos, ou os hábitos que vêm de séculos a séculos dentro de nós. Assim, nós vamos perder a oportunidade de crescer espiritualmente e encontrar a paz em nossa alma, a felicidade em nossa alma. Está entendendo? E salvar aqueles que nós amamos. Entende? Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Fechemos nossos olhos. Adentremos para dentro de nossa alma e lá possamos encontrar a centelha divina, criação de Deus, e fazer eclodir essa centelha numa luz de paz, de amor e de esperança. E essa esperança transforma-se na oração de confiança nos Espíritos amigos e em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda a força para vencer a nós mesmos
e as ilusões que ainda trazemos na matéria. Entregamos em tuas mãos, amado Cristo, nossas vidas. Ajude-nos a renascer e fazer da nossa existência o ser espiritualizado. E não, Senhor, o homem egoísta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, amado Cristo, e fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Obrigado a todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Retorne ao lar, revestidos pelo manto sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo. E tenham uma abençoada e iluminada semana. Obrigado a todos.